Grendene, vídeo anual, resultados de 2019 da Grendene, que é uma empresa do setor de calçados, né? Mais uma empresa do setor de varejo. E eu começo meu comentário falando sobre essa questão do setor de varejo. O setor de varejo é um setor que eu acho um tanto quanto complicado para o longo prazo. Porém, a gente tem alguns exemplos de empresas na bolsa do setor de varejo que são muito eficientes e possui uma gestão muito boa. E eu acho que a Grendene é uma delas. É só a gente acompanhar o histórico da empresa que a gente percebe isso, né? Então, um dos fatores que fazem com que ela se diferencie das demais do seu segmento, né, de calçados é a forma como ela produz o seu produto, os seus calçados, especialmente para quem conhece as sandálias lá da Melissa, né, que é a marca carro-chefe da empresa. Você vai ter percebido que é um plástico, né, um PVC ali. E ela tem uma forma muito particular e exclusiva da empresa de ser fabricada, que é uma injeção termoplástica. Isso diminui muito o custo dos produtos vendidos e ela ganha muito em escala, né? Então, você consegue produzir muito mais por muito menos. Por outro lado, esse é um dos fatores de quando você tem uma ociosidade muito grande nas fábricas, o custo por par aumenta muito. Isso é uma coisa que até aconteceu esse ano e a gente vai ver como que isso impactou também. Mas, no geral, isso é uma grande vantagem competitiva da empresa. Uma outra coisa que ela se beneficia são questões fiscais. Ela tem alguns benefícios fiscais da região que ela tem as suas fábricas. Isso faz com que ela acabe pagando menos imposto e ela consegue reter bastante caixa por conta disso, né? Existe sempre toda uma questão relacionada a isso que é sempre discutido, por que que a empresa fica com esse caixa tão grande e não faz nada com ele, né? Não distribui ou não investe no seu próprio negócio. Primeiro, por questões de distribuir, ela não pode distribuir. Existe uma reserva legal, ela tem um limite do que ela pode distribuir e a empresa distribui até onde está esse limite, né? Então a empresa até distribui bastante dividendos, mas ela não pode distribuir tudo, porque essa parte que vem do benefício fiscal só pode ser utilizada para fins de investimento na própria empresa. E ela é uma empresa muito conservadora, acaba investindo mais ali na manutenção e algum crescimento do seu parque fabril, né? E ela não costuma se aventurar muito em grandes expansões, em aquisições. Então, é uma empresa que vai ser mais conservadora ali, você vai crescer devagarzinho ao longo do tempo. Então, é uma característica dela. Então, para quem quer ser acionista da empresa, tem que entender isso e aceitar que ela é assim. Isso é bom por um lado, pode ser bom dependendo do que você espera de uma empresa, se você quer que a empresa seja aquela empresa super voraz, que está sempre crescendo muito, esse não é uma empresa para você. Mas se você quer uma empresa resiliente, perene, para o longo prazo, que não vai passar grandes sustos, mesmo em momentos de crise econômica, essa é uma empresa que vai funcionar bem na carteira. Outras características da empresa, ela também é uma grande exportadora de calçados, ela está presente em muitos países no mundo. Ela é, inclusive, a principal exportadora de calçados no Brasil e 27% dos calçados exportados são provenientes da Grendene e tem uma parte relevante das receitas que são por exportações. Nesse ano caiu um pouco, a gente vai ver que a parte de exportação sofreu, mas 21% da receita bruta ao longo de 2019 vem da parte de mercado externo. Então vamos aqui ver alguns detalhes, essa primeira tela vai mostrar para a gente os destaques de 2019. Receita bruta totalizou 2 bilhões e meio de reais, isso representou uma queda de 11%, uma queda considerável, né? A gente viu que a empresa sofreu ao longo do ano, esse sofrimento se deve muito mais ao primeiro semestre. No segundo semestre ela conseguiu dar uma leve recuperada, mas mesmo assim sofrendo, mas foi bem melhor do que o primeiro semestre, mas o primeiro semestre afundou o resultado como um todo. O mercado interno caiu 8,7%. A gente vê aí quase 2 bilhões, dos 2 bilhões e meio da receita vem do mercado interno, mas a grande queda veio da parte de exportação, com 533 milhões, isso representou uma queda de 18,8%. Né? A exportação sofreu bastante esse ano. Isso
aqui em seguida ela fala do lucro líquido, né? Pula algumas linhas, mas aqui é mais para dar os destaques. 495 milhões foi o lucro esse ano, isso representou uma queda de 15,5%, uma queda expressiva, e foi uma queda menor do que o do resultado operacional, que a gente vê logo em seguida, o EBIT. A Grendene ela prefere utilizar o EBIT como melhor representante da sua força operacional. Então, normalmente a gente fala aqui do EBITDA, né? Mas para essa empresa aqui o EBIT dá uma ideia melhor da operacional dela. 353,5 milhões no 2019, isso representou uma grande queda de 22,6%, queda de margem, né? A perda de produtividade aí 2,5 pontos percentuais. 17,1% é a margem dela, ainda é uma margem boa para o setor, mas sofrendo queda aqui. Então, aquilo que eu falei da capacidade ociosa dela, né, você produz menos volume de pares, então aqueles custos eles se diluem menos. Isso vai fazer com que custos e despesas, tanto o CPV como outros custos, podem piorar ou não conseguir diluir tanto, né? E isso vai fazer com que as margens caiam. Então, até um pouco curioso, algumas pessoas acham estranho porque o resultado operacional da Grendene muitas vezes ele é menor do que o lucro líquido, né? Parece uma mágica de dinheiro, mas é muito simples de entender isso. O resultado financeiro da empresa é sempre muito positivo. Isso tem a ver com aquela questão do caixa que ela acumula. Mais para frente eu vou falar do caixa, mas ela tem um grande valor em caixa retido e esse caixa fica investido e rendendo, né, juros, e isso sempre dá para ela um resultado financeiro muito grande, mesmo em períodos em que a gente tem uma taxa de juros menor, mesmo assim está ali, é uma quantidade muito grande. E com isso, às vezes até esse resultado financeiro segura o bottom line da companhia. Não foi o caso esse ano, mas a gente percebe que a queda de lucro foi bem menor do que a queda de lucro operacional, do EBIT, isso por conta do resultado financeiro. Inclusive teve uma coisa que contribuiu para o resultado financeiro foi o câmbio, impacto positivo de 39,3 milhões. Volumes de mercado interno 120 milhões de pares, também caiu o volume 9,4%, e exportação na queda de 23,8%, né, praticamente 31 milhões de pares. Então essa queda de volume vai ser o principal vilão aqui esse ano e para o resultado, né? Então aqui para exemplificar essa questão do impacto do volume, a gente vê, como eu já falei aqui da receita bruta, né, que caiu 11% nesse ano de 2019, e o impacto maior, como a gente vê aqui, impacto do volume no mercado interno e o impacto do volume no mercado externo, foram os fatores primordiais aí para essa grande queda de receita em 2019. Aqui a gente vê a receita líquida, também caiu 11,2%, ficando em praticamente 2 bilhões. Aqui para mostrar o peso do CPV, né, o custo dos produtos vendidos, como eu tinha falado, ele caiu 8,2%. Você vê, é uma questão muito eficiente, né? Você diminuir de um ano para o outro o custo dos produtos vendidos, isso inclusive é uma característica dela, se você pegar o histórico de CPV. Tem até um quadro sobre isso no meu comentário sobre a empresa, tem lá um quadro mostrando essa redução ano após ano do custo de produtos vendidos, só que quando esse CPV diminui um valor menor do que foi a diminuição da receita, né, o impacto da receita, a redução do impacto da receita foi maior. Então, você não consegue compensar isso, e aí você tem queda de margem, né, queda de lucro bruto e de margem bruta. Mas é o que dá para fazer, né, ela consegue mitigar. Se ela não tivesse esse controle de CPV e outras despesas bem feito, ela teria um resultado muito pior. Aqui sim eu vou conseguir falar finalmente das despesas operacionais, que ela conseguiu reduzir também em 6,2%, isso mostra a eficiência dela. É o que ela procurou fazer esse ano, né, já que estava tendo problema com vendas, com a queda de volume, mas, como eu já falei, como a diminuição das vendas, da receita, dos volumes de pares vendidos caiu muito mais, você tem uma queda maior do resultado operacional. Então, variou aí 22,6% de forma negativa, né, o EBIT de 353 milhões em 2019. E aqui mais detalhado o lucro líquido,
como a gente já falou, da queda dele, né, de 15,5%. Se você tirar aí o efeito não recorrente que teve nesse ano, você teria até uma queda maior, né, do lucro, 17,4%. Mas, sem dúvida, o principal fator que influenciou isso foi a queda operacional, o EBIT, que teve 121 milhões a menos em relação ao ano anterior, fez com que ela tivesse essa queda de lucro. O resultado da Grendene é isso. Tá? Claro que foi um ano fraco, um ano ruim, se olha o balanço, é um balanço ruim, não tem como falar que foi bom, mas o que isso significa para o sócio de longo prazo da Grendene? Absolutamente nada, né? A gente vê que é uma empresa muito resiliente, muito consistente no longo prazo, lucrando ainda praticamente 500 milhões no ano, devolvendo valor ao acionista através de distribuição de dividendos também. Ela já passou por momentos parecidos, alguns anos atrás, até de mais de um ano, com resultados estagnados ou até em queda, e depois você vê uma retomada dela, um crescimento dela. Ela sempre procurou agir diante dessas situações, e como a gente costuma falar, empresas boas tendem a continuar boas, e a gente pode ser que esse não seja o caso da Grendene, mas estatisticamente a gente imagina que ela vai cumprir com essa máxima aí e acompanhar com calma, ano após ano, para ver essa retomada dela aí. Depende muito também do varejo melhorar. E se as estratégias que ela tomou esse ano e está tomando para 2020, para ganho de eficiência e para recuperar ela perdeu um pouco de market share, né, sem dúvida, se vão trazer efeito e ela voltar a crescer. Mas é tranquilo de acompanhar com calma. Um abraço.